reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, que alegria podermos estar juntos para estudarmos a palavra de Deus. É um privilégio muito grande que nós temos, primeiro pela liberdade religiosa que temos, por podermos abrir a Bíblia em qualquer lugar, não é? Não escondidos em casa, como em alguns países, infelizmente, ainda hoje acontece. E pessoas são perseguidas, temos que orar por essas pessoas que são cristãs em países que não reconhecem o cristianismo, apenas uma religião local, e são perseguidos também. Outros países até há uma permissão para se reunirem num determinado lugar, mas não podem falar tudo que gostariam, não é, nesses encontros. Há igrejas em vários países, até asiáticos, que funcionam nos porões, escondidas. Quando chega uma Bíblia, é uma festa tremenda. E nós temos a Bíblia. Podemos comprar a Bíblia aí por R$10, sei lá, até menos do que isso. Devemos louvar a Deus porque temos essa oportunidade e orar por esses países, por essas pessoas que não têm a mesma possibilidade que nós temos. Primeira coisa que devemos fazer durante o dia, abrir a palavra. Então faça disso uma rotina boa para você. Acorde, ouça o programa, leia o capítulo, ore, muito importante você orar. Às vezes você não vê a gente orando aqui no começo do programa, né? A gente ora antes de fazer, sem dúvida nenhuma. Esse é um programa preparado para a televisão, mas a gente não deixa de orar antes de começar a estudar a palavra de Deus. Vamos compartilhar o canal no YouTube para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Estamos aqui no Cevisa, na parte de dentro agora, estamos nesta temporada gravando dentro do Cevisa. Já gravamos fora e muitas pessoas gostaram do barulho ou do som dos pássaros e tal, mas estamos aqui animados agora dentro e agradecendo muito ao Cevisa, toda a equipe, a direção, tá bem? Venha conhecer, vale a pena. Bom, vamos lá, hoje é o capítulo 2 de Êxodo. Lembram-se que ontem eu disse que Êxodo, né? Capítulo 1 e capítulo 2 contam a história de 80 anos, é muito tempo, né? E a partir do 3 até o 40, porque Êxodo tem 40 capítulos, conta a história de um ano. É tudo muito explicado, não é? Nesse momento, né? E nos primeiros 2 capítulos, muito resumido. E pula de uma hora para outra, para os 40 anos de Moisés, né? Cobre assim uns 30 anos rapidamente. Bom, capítulo 2, nós encontramos aqui o nascimento de Moisés, essa é a história, e vamos tirar algumas lições para a nossa vida. O povo passava uma situação bastante ruim, já vimos ontem, as parteiras tinham a incumbência de matar os meninos, depois um edito de Faraó, dizendo para o povo agora matar todos os meninos, e nasce um menino numa família. E primeiro aqui uma pequena explicação, não diz o nome da mãe nem do pai de Moisés, ainda que depois esses nomes serão ditos com mais frequência, mas o verso 1 do capítulo 2 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, não diz o nome, mas nós sabemos que é Arão, esse é o nome do pai de Moisés, e casou-se com uma descendente de Levi, que a gente sabe que o nome é Joquebede. Aqui é uma alusão. O diminutivo de Javé seria Jo, é o primeiro nome feminino que aparece com a expressão Javé, não é? Ou com o resumo da expressão Javé. Mas vamos ver isso mais para frente. Então, um homem da casa de Levi, uma mulher da casa de Levi, como eu disse lá no finalzinho, capítulo 49 de Gênesis, não é? Moisés sai dessa descendência ou da linha de Levi, não é? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, isso mais ou menos no ano 1500 a.C. Aí um pouco mais, um pouco menos, mais para mais. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Bom, se a ordem era matar os meninos, para que o povo não crescesse, porque estava crescendo, nós já vimos isso. Se a ordem era essa, eles esconderam a criança e conseguiram escondê-la por 3 meses. Aí ele já estava ficando grandinho, a perseguição devia ter se apertado sobre eles. A mãe então decide colocá-lo num cestinho de vime, não é? E betumado para que ele não entrasse água, e o colocou no rio Nilo, não é? Perto dos caniços.
E aquele cestinho foi caminhando pelas águas, foi um desespero daquela mãe. Ela entregou o menino, mas a história diz que ela recebeu de volta, né? Aqui é uma lição muito grande. Muitas vezes a gente entrega ou não entrega as coisas e fica com elas e as perde. No reino de Deus, quando a gente entrega as coisas para Ele, eu nem sempre vou dizer que você ganha isso. Aí você ganha outras coisas, né? E às vezes ganha aquilo que você entrega. Aqui então a história conta que colocou num cestinho, largou-o no rio Nilo, e a sua irmãzinha, Miriam, foi acompanhando esse barquinho pequeno, né, esse cestinho pequeno. Verso 5 diz que a filha de Faraó desceu para tomar o seu banho, levando as suas donzelas e tudo mais, e de repente encontrou o cestinho. E imaginou que tinha sido um presente do Nilo. O Nilo era um rio sagrado, não é? Eles bebiam a água do Nilo, eles tomavam banho no Nilo, o Faraó tomava banho no Nilo, como um rito religioso até. E quando ela sai e vê, ela era filha de Faraó, e quando ela vê o cestinho, um presente do Nilo, e vê aquele lindo menino, e imagina que o menino não era egípcio, né? Que era judeu. Essa filha de Faraó possivelmente tenha sido Hatshepsut, um nome meio complicado, mas a filha de Faraó. E ela decidiu ficar com a criança. E teve compaixão, diz o verso 6 aqui, muito bacana esse texto, teve compaixão, e este menino é dos hebreus, ela diz. Verso 7, então disse a sua irmã, a filha de Faraó, estava ali Miriam, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha aqui, que oportunismo, né? A própria mãe poderia cuidar da criança. A história é que Deus conduz todas as coisas. Ela aceitou, inclusive pagou aquela ama. Quando ela paga a ama, a ideia é assim, ele não é seu, ele é meu filho. Mas você vai ter oportunidade de cuidar dele. E a mãe pôde cuidar dele. Olha que privilégio tremendo. Ela entregou o filho e recebeu o filho novamente. Bom, a Bíblia diz aqui no verso 9, né, a mulher tomou o menino e o criou. E já com ele grande, ele passou a viver na casa de Faraó e foi instruído nas melhores escolas ali. Então Moisés tem esse período de 40 anos, três fases na vida, 3 fases de 40 anos. A primeira fase de 40 anos, ele é instruído nas melhores escolas, ele vive como filho da filha de Faraó. Talvez no seu entender, não tendo filhos, ela gostaria que ele fosse o futuro Faraó. Ele era criado como um príncipe. Esta era a grande realidade. Bom, agora já vai pular o período, né? Um período de garoto. Agora com 40 anos ele sai, e a Bíblia diz no verso 11, saiu a seus irmãos. Talvez conhecedor da sua origem hebraica, não é? Ou hebreia, ele agora queria estar com os seus irmãos. E ele foi para ver como é que eles eram tratados. E viu um egípcio batendo, não é? Surrando alguns dos seus irmãos. Se ele agora estava assumindo uma identidade, que é o que era bem provável, queria ver como é que estavam eles, queria morar com eles talvez, então ele se sente muito indignado nesse momento, quando vê aquele homem egípcio e toma uma atitude terrível. Ele estava se aproveitando, como um capataz, se aproveitando daqueles que eram escravos, e o povo de Israel era escravo agora, não é? Se lembra? Veio um faraó que não conhecia José, aquela situação toda. Então ele não suportou aquilo. Alguém que estivesse diminuindo um dele, um parente dele, do povo dele, não é? O povo de Israel. Então ele mata e o enterra na areia. Ele dormiu ali. Talvez aqui a ideia de que ele ia ficar ali mesmo com o povo de Israel, né? Os hebreus aqui no caso, né? Enquanto estava ali, viu que 2 hebreus estavam brigando e foi tentar apartá-los. E olha o que eles disseram, verso 14, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Né? Nós estamos bem e não precisamos de nenhum libertador, em outras palavras, não precisamos de libertador.
estamos bem. Quem te pôs como juiz, não é? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés. A questão da morte chegou até Faraó. Faraó queria matá-lo. Não sei se as coisas no palácio andavam bem, não é? Quando ele saiu para morar com os hebreus. Talvez foi uma atitude, acabou, não quero mais nada disso, agora quero morar com o meu povo, não é? Saindo dos braços da sua mãe. E ele foge para Midian. Midian eram aqueles descendentes de Abraão com Quetura, né? Ali ele briga para que alguns homens não importunassem as 7 filhas, né, do sacerdote de Midian, dá água para os animais que elas levavam ali, elas falam bem dele. O pai, aqui chama de Reuel, mas é o mesmo que Jetro, né, manda chamá-lo para agradecer, dá uma das suas filhas, ele fica com aquele homem, com aquela família. Zípora, se casa com Zípora, tem um filho chamado Gerson, e então mora com eles. E aí vem mais outras histórias interessantes que eu gostaria de contar para você no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.